Desculpem aí, tá, pessoal, porque hoje teve problema de conexão séria aqui. Estou tentando desde as 9h e pouco aqui entrar em contato com vocês, tanto que mudei aqui o lugar do computador aqui. Estou ligado aqui direto, plugado aqui direto no meu modem, tá? E eu vou, para começo de conversa, colocar aqui a proposta de redação da semana, tá? Vamos encaminhar a proposta de redação primeiro e depois tentar trabalhar mais algumas coisinhas relacionadas à redação, tá? Deixa eu procurar a proposta de redação aqui, ver se eu consigo colocar aqui para vocês, tá? Só peço um pouquinho mais de paciência para vocês, porque tá braba a coisa aqui, tá bem? Laura, botar a proposta de redação aqui, me diz como é que eu faço. Pedir ajuda da minha filha aqui. Tá, só um pouquinho que eu vou desligar a câmera aqui. Microfone agora. Tô aqui. Onde? Tá, já tá aí. Deu? Gente, Abre o chat, pai. deu, gente. Tá aí a proposta de redação da semana. Vocês estão me ouvindo? Manda uma mensagenzinha aqui no chat, por favor. Ah, ótimo. Tá, perfeito, então. Perfeito. Então, a gente tem uma proposta de redação da semana, né? Eu acho que vai ser um tema legal de escrever, gostoso de escrever, porém um pouco triste, assim, né? Mas acho que vocês vão ter bastante conhecimento de causa para escrever sobre esse tema, tá? É uma proposta estilo Enem, tá bem? Tá? Então, vamos dar uma lidinha na proposta, vamos fazer a leitura e interpretação da proposta, vamos identificar o assunto e o tema, né? E os enfoques que a gente vai ter que abordar e as delimitações que a gente vai ter que abordar nessa proposta, tá? E levantar algumas ideias e tentar organizar o texto de vocês, tá? Sorto, recebeu as redações de simulado? Sim, eu estou corrigindo redações. E aquelas redações benditas que vocês não tinham recebido, elas apareceram, tá? Então, eu vou amanhã enviar pelo motoboy, tá? As redações corrigidas para vocês, tá bem? Certo? Tá? Vai ficar tudo em dia, se Deus quiser. Então, vamos então, começar a leitura e interpretação da proposta, tá certo? Tá? Vamos lá, então. Então, vocês têm ali proposta de redação estilo Enem, né? O comando é igual aos comandos, não é, das propostas do Enem. Quando eu elaboro uma proposta estilo Enem, eu sempre pego esse comando aqui, né? Eu recorto e colo aqui, para vocês se familiarizarem bem com ele, né? E depois eu, claro, vou mudar o tema aqui, a abordagem do tema. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema: o sofrimento psicológico do jovem,
um desafio em saúde pública no Brasil, apresentando propostas de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista, tá? Então, acho que vocês já podem escrever aí, né? Não sei se vocês vão escrever no computador ou numa folhinha que vocês têm aí do lado. Vocês vão colocar assim, né? O assunto, então, do tema, né, é saúde mental, certo? Tá? O assunto que é mais abrangente é saúde mental, tá bem? E o tema da redação, então, não é? Vai ser o sofrimento psicológico do jovem, tá? O sofrimento psicológico do jovem, tá? Entre parênteses, vocês podem colocar, não é? Vocês podem colocar assim, ó, tá? Problema de saúde pública, tá? Quando é que um problema passa a ser de saúde pública? O problema passa a ser de saúde pública quando, não é, justamente as famílias e a própria pessoa ela não dá conta, não é, de resolvê-lo, né? Quando atinge um contingente muito grande de pessoas, certo? Então, enquanto o sofrimento psicológico dos jovens era uma coisa restrita, né, que não atingia grande parcela da população, como na época em que eu era jovem, por exemplo, né? Claro, os jovens sempre sofreram, assim, mas não era um problema que atingisse todos os jovens, assim, certo? Uma grande maioria dos jovens, tá bem? Então, ele não era, naquela época, um problema de saúde pública. Mas agora, né, vocês sabem que atingiu um contingente enorme de pessoas, né? E aí sim, aí ele se transforma, né, num problema de saúde pública no Brasil, tá bem? Certo? Tá? Deixa eu ver aqui o que eu fiz aqui, que a proposta sumiu aqui. Só um momentinho. A coisa tá... Tá. Vamos lá, então. Bom, agora vamos então dar uma olhadinha nos textos de apoio, né, para ver aqui, levantar algumas ideias e ver quais são os aspectos que eu vou ter que abordar dentro dessa temática aí, né? Aí vocês têm ali, ó, expectativa e insegurança sobre o futuro do jovem, né? Sobre futuro levam o jovem a problema mental, tá? Então, aqui, ó, a gente tem um primeiro texto ali, né, que vai analisar basicamente as causas do sofrimento psíquico, psicológico dos jovens, né? Então, vocês podem, e depois vocês vão ter um segundo texto ali, mais adiante, que vai abordar as consequências desse problema, tá bem? Então, as duas delimitações que vocês vão ter que trabalhar aí seriam as causas e as consequências, tá, desse problema. Então, a gente pode fazer uma introdução, tá? Uma das coisas que nós podemos, um dos recursos que a gente pode usar para essa introdução é justamente colocar um dado estatístico, né? Poderíamos colocar um dado estatístico ali na introdução, certo? Tá? Falar, não é, do agravamento desse problema, do grande contingente de jovens, né? A ponto de o sofrimento psicológico dos jovens se transformar num problema de saúde pública, né? E dizer lá na introdução, né, que esse assunto é considerado ainda na sociedade um tabu, né? Não se discute muito suicídio entre os adolescentes, né? Não se discute muito problemas psicológicos vividos pelos adolescentes, ainda é um tabu, mas que ele precisa ser discutido, né? Tá? Para que soluções possam ser apresentadas, ok? E aí, ao discutir, e para discutir esse assunto, precisa-se saber quais as causas de que levam ao sofrimento psíquico desses jovens, né, psicológico desses jovens, e as consequências, né, que isso pode gerar tanto para o jovem quanto para a sociedade, tá bem? Então, vocês têm aí leitura e interpretação da proposta, né? Repetindo, então, assunto, saúde mental, tá? Tema, sofrimento psicológico dos jovens que se transformou num problema de saúde pública, certo? Tá?
A tese, né? Então, né? A tese qual seria, assim, né? Apesar desse problema ter se transformado, né? Apesar dessa questão se ter transformado em problema de saúde pública, ainda é considerado um tabu, ok? Porém, para resolvê-lo, é necessário, né, analisar os motivos que levam os jovens, né, a esse sofrimento psicológico, né, e as consequências que isso pode gerar para a vida dele, para a vida em sociedade, ok? Tá? Preciso de um avalzinho de vocês, de um sim aí ou de um não, para ver se vocês entenderam direitinho ali, né, a delimitação do tema, a identificação e a delimitação do tema. Hein, gente? Hein, pessoal? Por favor. Falem aí por gente, por favor. Se não, o professor... Tá, tudo certo. Muito bem. Então, vamos adiante. Então, vamos ler o texto número 1 ali, né? A cultura de competitividade e dificuldade com o diferente são os gatilhos. Então, como a gente vai analisar as causas do sofrimento psicológico dos jovens, né, a gente já pode colocar essas duas causas que estão aí no título, né? Então, vamos lá, vamos listar aí, então. Bota aí, causas. Cultura da competitividade, tá? Dificuldade de a sociedade lidar com o diferente. Tá bem? Certo? E aí nós vamos explicar essas duas causas. Vamos ver o que o texto faz ali. A repercussão de casos de suicídio, tentativas de autolesão entre os jovens, principalmente estudantes, aumentou a percepção entre os gestores e especialistas de que é preciso falar mais sobre o tema, ainda muito estigmatizado. Eles afirmam que o número de ocorrências segue uma tendência mundial de crescimento de mortes autoprovocadas na faixa etária mais jovem. Tá? Então, aquilo que a gente já falou lá na introdução, né? O tema ainda é um tabu, ainda é muito estigmatizado, né? Mas ele precisa ser discutido. Né? Por quê? Porque ele atinge um contingente enorme de jovens, né? Em esfera mundial. As entidades educacionais não divulgam um levantamento específico sobre casos de suicídio entre universitários, mas em vários estados, perdas abruptas recentes têm motivado a adoção de medidas e estratégias para debater o tema e prevenir mortes precoces. Né? Então, vocês sabem que nos casos do suicídio em geral, né? Em geral, eu tenho um pouquinho de conhecimento desse assunto porque corrigi uma vez uma tese de doutorado sobre suicídio em Porto Alegre. Né? Corrigir essas teses, esses de mestrado, doutorado, aí me dão, para mim é muito bom, né? Porque a gente acaba conhecendo muitos assuntos que não é da tua zona de interesse, muitas vezes, né? E, então, os suicídios em geral, a gente observa, assim, né? Que, acho que vocês sabem dessa informação, né? Existe um acordo de cavalheiros, né? Entre a polícia, certo? E a imprensa, para não divulgar, para a imprensa não divulgar casos de suicídio. Vocês sabem que a cada 4 horas uma pessoa se suicida em Porto Alegre, né? O número é alarmante, né? A predominância de suicídios em geral, né? São entre homens, né? Os homens se suicidam mais que as mulheres, e a faixa etária desses homens é de 35 a 55 anos. E o motivo principal do suicídio são dívidas contraídas, né? Pelo que eu li nesse trabalho, tá bem? Então, vocês vejam que, né, se ocorre um suicídio a cada 4 horas, o número é muito grande, mas a gente não vê notícias sobre isso, né? Por que a gente não vê notícias sobre isso? Professor, tu consegue compartilhar o tema com a gente de novo? Não estão conseguindo acessar aí o tema, gente? Hein, Tainá? Vamos fazer assim, ó, Tainá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vai fazendo as anotações aí e em seguidinha que terminar a aula eu coloco o tema lá no grupo, pode ser? Tá?
Então, bota o tema lá no grupo. Vai fazendo as anotações, senão eu vou me atrapalhar aqui. Aí eu coloco lá no grupo em seguidinho, tá bem? Então, assim, ó, existe um acordo de cavalheiros, como eu estava falando, para não divulgar casos de suicídio. Por quê? Porque eles temem que a divulgação desses casos, né, acabe levando, influenciando as pessoas a praticá-lo, tá bem? Certo? Mas o número de jovens que se suicida na universidade é alarmante, né? Minha filha, inclusive, faz parte de uma pesquisa em nível nacional sobre isso, tá? Especialistas ouvidos pela agência avaliam que jovens são mais suscetíveis aos sofrimentos emocionais e transtornos mentais, porque nessa fase da vida há muita expectativa e insegurança em relação ao futuro. Então, tá aí outra causa, ó. Bota aí, expectativa e insegurança em relação ao futuro. Essa é outra causa que leva ao sofrimento psíquico dos jovens. Cuidado, a redação não é sobre suicídio. A redação é sobre sofrimento psicológico dos jovens. Tá? Certo? E aí a gente não vai colocar... O suicídio é uma das consequências disso, né? Outra consequência desse sofrimento psíquico dos jovens é a depressão, é a ansiedade, a bulimia, né? E, em casos mais graves ainda, o suicídio, tá? Certo? Então, uma das causas disso aí seria, então, né, a muita expectativa e insegurança em relação ao futuro. E aí, claro, né, quando vocês forem analisar as causas aí, no desenvolvimento 1, vocês vão escolher duas delas, né, e vão explicar bem direitinho, tá bem? Tá? Além disso, são submetidos a muita pressão sobre decisões importantes que devem ser tomadas cada vez mais cedo, quando ainda não apresentam experiência e habilidades, né, psíquicas para lidar com frustrações e situações de responsabilidade, tá? Outra causa, então, pode colocar aí, né? Então, a gente vai colocar aqui, aí assim, né? Pressão familiar e social, tá? Para tomar decisões importantes, tá? Então, pressão tanto da família quanto da sociedade, né? Para que os jovens tomem decisões importantes e para que correspondam, né? Para que correspondam a certos padrões, né? Então, o jovem, numa idade muito cedo, muito precoce, ele tem que passar no vestibular para a medicina, de preferência, né? No primeiro ano, em que ele faz o vestibular, né? Ele tem que ser belo, ele tem que ser alto astral, né? Ele tem que ter um corpo perfeito, ele tem que se vestir bem, ele tem que ir à academia, de preferência ele tem que falar uma língua estrangeira, que hoje é uma exigência, né? Ele tem que corresponder às expectativas do pai e da família. É muita pressão, é muita pressão. É muita pressão para fazer uma escolha tão importante na vida quanto a profissional, não é? Numa idade, né, tão tenra, tá? E esse padrão, né, imposto pela mídia, né? O padrão de sucesso, o padrão de beleza, né? Muitos jovens se sentem na obrigação de corresponder e de seguir. Ok? Tá bem? Essa fase de transição entre a adolescência e a vida adulta acaba sendo conturbada, ainda mais na universidade, que é o lugar em que a pressão fica mais alta. Então, predomina, né, o índice de suicídios entre jovens universitários, né? Por quê? Né? Porque na universidade a pressão é maior ainda, tá? Eu vejo por colegas do meu curso, pessoas que ficam adoecidas mentalmente pela exigência da academia, explicou o psicólogo Renan Lira, mestrando da Universidade de Brasília. Os psicólogos explicam que as ocorrências podem estar relacionadas também a um sofrimento psíquico que não chega a ser doença mental. Tá? Então, o que leva muitos jovens a se suicidar, né, seria, então, esse sofrimento psíquico. E o sofrimento psíquico, ele não pode ser confundido com doença mental. Né? Então, por exemplo, um jovem que terminou um relacionamento de muitos anos e que está sofrendo com aquilo ali, né? Ele está sofrendo psiquicamente, psicologicamente, mas ele não está doente, né? Certo? Não chega a ser uma doença.
O jovem que perdeu um avô, um tio, um parente, uma pessoa com a qual ele se identificava, né, e ele sofre com aquilo, ele não está doente, ele está só sofrendo. Exigências para ter sucesso, ser perfeito, e tudo, em tudo, e uma cultura que estimula a competitividade tem levado os jovens a problemas de saúde mental. Tá? Isso a gente já falou, então, né? Então, a sociedade, ela estabelece um padrão de sucesso, né? Eu preciso ser perfeito em tudo que eu faço, né? E a gente vive nessa cultura capitalista que estimula a competitividade, tá bem? Então, essas causas aí. Apesar da falta de pesquisa sobre o assunto, outro fator que pode estar levando os jovens a tentarem contra a própria vida são as exigências do mundo para ter sucesso e ser perfeito em tudo, já falamos disso. E uma cultura que estimula a competitividade entre as pessoas e não proporciona aceitação do diferente, tá? Isso aí é uma coisa que vocês podem acrescentar, né? Falta de aceitação do diferente, tá? A sociedade não aceita jovens que são diferentes, tá? Cada pessoa é uma pessoa, né? Cada jovem tem suas expectativas, né? E a sociedade tem muita dificuldade de conviver com aqueles jovens que saem desse padrão, né, social, tá? Então, por exemplo, imaginem que vocês cheguem agora na casa de vocês, né? E agora, pós-pandemia, vocês peguem, não é? Façam um corte de cabelo arrojado, comecem a se vestir de preto, peguem uma mochila e digam para os pais que aquela poupança que o teu avô fez para ti, aquele dinheiro que tu tem na poupança, tu vais usar para comprar uma passagem, porque tu vais dar um tempo de tudo na tua vida e tu vais dar uma mochilada pela Europa ou aqui pela América do Sul. E quando tu voltares aí, tu vê se tu vai querer continuar fazendo o vestibular para medicina ou não, mas tu vai dar um tempo para pensar, né? Ou seja, tu adotaste um padrão de conduta, de comportamento que foge à normalidade, às expectativas, né, que famílias de classe média, né, média, média, média alta, têm em relação aos seus filhos, né? Tu estás apresentando um comportamento diferente, desviando dos padrões, certo? Isso vai causar um caos familiar, né, dentro da tua casa, né? Um caos familiar. Né? Então, a sociedade e as famílias, elas têm dificuldade de lidar com jovens que não se enquadram nesses padrões. Né? Esse momento tem exigido muito dos jovens. Eles precisam estar hiperconectados, ser empreendedores, ter sucesso e dar conta de 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, a gente pode colocar aí uma outra causa, né? Uma outra causa, né? Por exemplo, como é que a gente pode dizer assim, a gente pode colocar como causa aí, né, o uso das redes sociais também, né? O uso das redes sociais que vai justamente, não é, expor, né, os jovens, né, a um padrão, né, e fazer com que eles correspondam, né, a um padrão que muitas vezes ele não tem condições de corresponder, tá? E aí tem uma série de questões, tanto mais voltadas para o sucesso acadêmico, emprego e também relações familiares e com os outros. As pessoas estão mais intolerantes com o diferente. Isso também causa sofrimento, explicou o psicólogo Paulo Aguiar, do Conselho Federal de Psicologia. Tá? Agora vou entrar um pouquinho no chat de vocês, quero ver os comentários, ver o que vocês anotaram aí. Tá? Tem como encaixar um contexto histórico nesse tema? Claro que tem, Iago, óbvio, né? Muito bom. Eu acho que seria muito interessante, inclusive, né? Encaixar um contexto histórico, né? Tu podes falar, por exemplo, tem uma coisa que vocês podem pesquisar aí, que é o seguinte, né? Essa ideia de adolescência é uma ideia que se tem, não é? A partir, se eu não me engano, da década de 60. Até a década de 50 não tinha essa coisa de adolescente. A criatura passava direto da infância para a vida adulta, lá pelos 15, 16 anos ele já era adulto. Tinha essa coisa de adolescência, né? Pode fazer um paralelo, né, entre o sofrimento psíquico dos jovens de antigamente e os de hoje, né? Certo? Pode sim, fica muito bom fazer uma alusão histórica. Posso citar o Schopenhauer, a Nicole? Claro, Nicole, o Schopenhauer cai como uma luva aí, né? Tá bem? Certo?
Posso ir adiante, gente? Analisamos as causas, né? Então, vocês têm uma listinha de causas aí. O que vocês vão fazer aí para construir esse parágrafo de desenvolvimento 1? Escolher uma delas, né? Ou duas delas, certo? E eu não sei se vocês observam aí que, às vezes, uma é decorrência da outra, ok? Tá? Então, pode juntar duas numa só, duas na outra, porque uma vai ser decorrência da outra, tá bem? E fazer um lindo parágrafo, né, de desenvolvimento 1 aí, tá bem? Vamos citar um seriado aí, se vocês tiverem, né? Um repertório. Vamos supor que vocês tenham citado um dado estatístico lá na introdução, né? Para introduzir o tema, né? Agora coloca aí um seriado no desenvolvimento 2, a frase de Schopenhauer aliás, o seriado no desenvolvimento 1, a frase de Schopenhauer no desenvolvimento 2, certo? Já tem os 3 repertórios aí que o Enem pede, tá? Eu quero perguntar para vocês se eu posso ir adiante. Se eu posso ir adiante aqui com o texto 2. Para a gente analisar as consequências. Posso. Então tá, muito obrigado. Tá? Vamos adiante, então, aqui, né? Vamos ver o texto agora, né? Que vai tratar das consequências. Então, coloca aí, desenvolvimento 2, consequências. 1 em cada 5 adolescentes enfrenta problemas de saúde mental, né? Gente, esse dado é alarmante, né? Esse dado é alarmante. É uma coisa, né? De cada 5 colegas de vocês na aula aí, né? De aula de vocês, né? Tem 15 participantes nesse grupo aqui, 3, né? Se encontram, não é? Com algum problema relacionado à saúde mental, tá? Muito bem, esse dado é alarmante. Procura não usar esse dado na introdução, tá bem? Se for usar um dado, usa outro, pesquisa outro aí, tá? Certo? Bom, então, essa mensagem para o Dia Mundial da Saúde, lembrado desse 10 de outubro, o chefe da ONU, Antônio Guterres, cobrou mais atenção dos governos aos problemas psicológicos vividos pelos jovens. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 5 adolescentes enfrenta desafios de saúde mental. A instituição estima que metade de todas as doenças mentais começa aos 14 anos. Saúde mental, durante a adolescência, tem impacto no desempenho educacional. Então, olha aí, ó, tá aí uma das consequências do sofrimento psíquico dos jovens, tá? Impacto no desempenho educacional, no desempenho escolar, pode botar aí, tá? Então, os jovens passam a se desinteressar pelos estudos, notas baixas, né? Outra consequência, bota aí, ó, aumento do risco de uso de álcool e de outras substâncias psicoativas, tá? Então, muito do sofrimento psíquico dos jovens vai levá-los, então, a usar drogas, tá? Vamos lá. Outra consequência que vocês podem colocar aí, comportamento violento, tá? O jovem que está em sofrimento psíquico, não é? Ele pode apresentar um comportamento violento, tá? Segundo a OMS, a maioria dos transtornos mentais entre adolescentes não é diagnosticada nem tratada. A depressão é uma das principais causas de adoecimento e deficiência entre os jovens, certo? Então, começa a depressão, e essa depressão pode levar até ao suicídio, né? Tá? O Organismo Mundial aponta, né, aponta que o suicídio é a segunda maior causa de morte entre indivíduos de 15 a 29 anos de idade. Esse dado é alarmante, né, gente? Tá? Então, a segunda maior causa de morte, tá? Nos jovens de 15 a 29 anos, hoje é o suicídio, tá? Então, além dos acidentes de trânsito, né, etc e tal, é o suicídio. O uso nocivo de álcool e de drogas ilícitas entre os adolescentes é um problema grave em muitos países e pode levar a comportamentos autodestrutivos, como sexo desprotegido ou condição perigosa de carros. Então, a gente pode colocar aqui também, ó, mais 2 consequências disso aí, não é? A gente pode colocar aí o seguinte, né? Comportamentos autodestrutivos, né?
Os jovens que estão em sofrimento psíquico, eles muitas vezes eles adotam comportamentos autodestrutivos, né? Bebem, pegam carro e saem por aí, isso é autodestrutivo, né? Fazem sexo sem preservativo, sem a mínima preocupação, né? Bem ao gosto daqueles poetas românticos, né, lá da geração do mal do século, né, gente? Que tinham um comportamento autodestrutivo, né? Certo? Frequentavam lugares infectados, né, por tuberculose, né, para contrair a doença, como se eu fosse sair agora para a rua aqui sem máscara, sem proteção nenhuma, ir para aglomerações, isso é um comportamento autodestrutivo da sociedade, né? Tá? A gente pode colocar aí também o seguinte, ó, como consequência, problemas de socialização. Os jovens que estão em sofrimento psíquico, não é? Geralmente eles têm problemas de se relacionar, problemas de socialização. Uma grande quantidade de problemas de saúde mental são igualmente preveníveis e tratáveis, especialmente se começarmos a cuidar da nossa saúde mental desde cedo. Isso aí vocês podem usar para propostas de intervenção, viu? Tá? Certo? Aliás, falando em propostas de intervenção, o que a gente pode colocar aí? Quais os dois agentes que a gente pode colocar aí? Eu colocaria a escola, nesse caso aí, né? Tá bem? Que é que é onde a maioria desses sofrimentos psíquicos é detectada na escola, né? Eu sei por mim, que sou professor, né? É na escola que vão aparecer esses problemas, aluno que se corta, né? Aluno que já tentou suicídio, aluno que está deprimido, né? Na escola que vai aparecer, né? Então, a atuação conjunta, né? Da escola, da família e dos conselhos tutelares, né? Então, essas três instituições precisam se unir: escola, família e conselho tutelar. Isso vai ser um agente, né? Um agente que a gente vai colocar aí na proposta de intervenção, né? E aí tem que haver uma interação dessas três instituições aí, certo? Tá? Dado as mídias, também pode colocar, claro, também pode colocar as mídias, né? Divulgando maior, né? Eu colocaria assim, a mídia, o governo em parceria com as mídias, viu? Aí colocaria um outro agente. Um agente seria escola, família e conselho tutelares atuando juntos, né? Fornecendo esclarecimentos, acompanhando os adolescentes, oferecendo palestras, fazendo um trabalho, não é, interativo, certo? Tá? E aí o governo, em parceria com as mídias, fazendo campanhas de esclarecimento da população. Seriam dois agentes aí, tá? Certo? Então é isso, tá bem? Eu acho que é legal, né, de escrever sobre esse tema, né? E necessário escrever sobre esse tema. E acho que é um tema bem possível, né, de uma hora vir aí, né, no Enem ou em uma outra universidade, né? Porque é um problema realmente de saúde pública que nós temos no Brasil, né? A quantidade de jovens, né, suicidando é impressionante. Outra coisinha aqui, ó, vamos para o texto 3 para a gente fechar ali, ó, que é uma charge, né? Uma tira. Se doenças normais fossem tratadas como a depressão, tá? Eu sei que você está com infecção alimentar e tal, mas você podia fazer um esforço, né? Você só precisa esquecer disso e aí fica tudo bem. Você já tentou, sei lá, não ter gripe? Acho que não é necessário ficar tomando remédio todo dia por causa do diabetes. Você nem está tentando. Ficar deitado aí não vai te ajudar. Você precisa fazer algo, né? Vocês me ajudem aqui. Como é que vocês interpretam essa charge aí, essa tira, hein? Isso é uma ideia que pode ser usada, inclusive, na introdução, a ideia dessa tira aí. Como é que vocês interpretariam isso aí? O que vocês poderiam tirar disso aí? Me deem uma colaboraçãozinha aí, alguém, por favor. Não fiquem com medo de expor, viu? Escrever é se expor. Se as pessoas não gostam daquilo que a gente pensa, paciência. Ah, muito bem, Dado. Perfeito.
né? As pessoas têm preconceito com relação às doenças mentais. Isso aí, né? Pode começar, inclusive, não é, introduzindo a redação assim, tá? Com essa ideia. Que apesar né, das doenças, do sofrimento psíquico dos jovens ser um problema de saúde mental, muitas pessoas ainda têm preconceito em relação às doenças mentais, né? Tá? Associam depressão. Ah, a pessoa é vagabunda, a pessoa não quer nada com nada, né? Esse guri tem tudo que ele quer, tem tudo dentro de casa, tem conforto, tem isso, não é? Não tem motivo para ficar deprimido, isso é bobagem, isso é frescura, né? Isso aí, Adriano. Dá uma casa, né? Tu tá deprimida lá na tua casa, e sempre tem alguém que diz assim, né? Ou vamos supor, Adriana, né? Não é verdade, vamos supor que sofra de depressão. Aí sempre tem uma tia que diz assim, né? Dá uma casa bem suja para limpar, para ver como a depressão passa, né? Ah, eu também, Adriana, às vezes eu tô aqui na sertralina, tá? Até mostro para vocês, não tomei hoje ainda. Tomo todo dia quando eu me quando eu me acordo, né? Tu toma qual, Adriana? Eu tomo o Zoloft, né? Tetralina, principalmente nessas épocas de pandemia. É isso aí, né? É isso aí. Mas, Adriana, nós não somos doentes, nós somos depressivos, mas nós não somos doentes. Por quê? Porque a gente se trata, viu? A pessoa doente é a pessoa que tem o problema e não se trata. Quando a pessoa, né, está em sofrimento psíquico, tem algum problema de depressão, de ansiedade, e ela procura um psicólogo, ela procura um tratamento, isso significa que ela é saudável, né? O doente é aquele que tem o problema, não assume, não procura ajuda e fica infernizando e adoecendo as pessoas à sua volta. Isso é uma ideia que a gente pode, inclusive, colocar na redação, né? Que procurar auxílio psicológico, não é? É um sinal de saúde e não de doença. Tá? A doença é justamente não procurar, tá bem? Certo? Outro dado que vocês podem começar ali, não é? Colocando na introdução, é o aumento dessas doenças psicológicas, né? Nos últimos tempos, né? A partir de quando essas doenças, pesquisar esse dado, começaram a aumentar, né? Tá? Porque na época que eu era adolescente não tinha tanto jovem ansioso e depressivo. Hoje o número é muito maior, né? Por que será que aumentou? Tá? Tá? Lá nas causas também vocês podem colocar ali, ó, nas causas também vocês podem colocar assim, dificuldade de jovens lidarem com a frustração. A gente tem uma geração, né, que tem muita dificuldade de lidar com a frustração, certo? E isso causa sofrimento psíquico também nos jovens, tá? Gente, eu já me passei, eu acho, do horário da aula, né, gente? Sim ou não? Comecei um pouquinho mais tarde, porque tá uma porcaria essa internet aqui, e não tem técnico que venha com essa coisa da pandemia no centro e na Cidade Baixa. Nós já ligamos umas 6 vezes para lá. Tá? Passou. Então tá, gente, vou me despedir de vocês aqui. Até amanhã, certo? Tá? Amanhã continuamos então, tá? Desculpa aí ter passado e desculpa o atraso, tá? Um abração para vocês. Já vou colocar a proposta no grupo, tá? Abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa aula aí. Cuidem-se, cuidem-se. Por favor.